Shito e Yuri são duas garotas que vivem em um mundo desolado e completamente destruído, onde a humanidade já pereceu por completo. Mas no seu dia a dia, as duas viajam entre paisagens naturais do que restou do meio ambiente, até ruínas de cidades que um dia eram lotadas de gente. É algo corriqueiro mesmo para poder conseguir comida, água e materiais de sobrevivência. Shito é aquela típica personagem inteligente, sabe ler e escrever, carrega livros consigo e parece ter um conhecimento razoável sobre os costumes da antiga sociedade. Sua personalidade é do tipo racional, ela sempre toma decisões mais seguras, mas algumas vezes perde a paciência e tem medo de altura. Yuri é sua antítese, ela não sabe ler nem escrever, mas também nem se importa muito com isso. Ela não tem um conhecimento sobre a antiga sociedade. Suas decisões são mais impulsivas, onde ela quer fazer o que tem vontade mesmo. E por isso, ela sempre está fazendo perguntas sobre significados de palavras, objetos ou então sentimentos que são difíceis de explicar para a Shito, que também mal sabe como responder. Você pode acabar se perguntando, por que começar uma história se aprofundando nas personalidades das personagens? E bem, a resposta para isso é bem pessoal, já que por ser um anime do gênero Yashikei, interpretação no geral é algo simples. Mas na minha opinião, o que faz o ciclo da narrativa rodar fora de um loop que taxa a história como básica demais ou chata, é a construção bem complexa da personalidade das duas, em contraposição com a realidade que elas se encontram atualmente. Eu digo contraposição porque você mesmo que está me escutando agora, se você estivesse no lugar dessas duas, vivendo na realidade delas, me responda se teria sentido continuar vivendo sem um motivo para poder determinar o rumo da sua vida. Viver sem uma razão é algo que chega a ser pior que a própria morte, correto? Isso faz com que o anime traga na narrativa uma ideia mais existencialista e leninista das coisas, trazendo à tona também a ausência de um sentido na vida. Mas chorou, o que diabos é uma ideia de conceito leninista? E bem, leninismo é uma corrente filosófica que acredita no vazio, onde o seu conceito é fundamentado na subjetividade do viver. Na vida real, nós tivemos vários filósofos que acreditavam nessa ideia do vazio, mas o principal deles é o próprio Friedrich Nietzsche. Só que ele não se aproximava da ideia porque não estava interessado em destruir crenças tradicionais com a sua ausência de sentido. Muito pelo contrário, ele queria construir e agregar novos valores. Porém, por outro lado, Nietzsche diz que o homem deve se superar, atingindo um estado onde é necessário se desfazer de todas as normas, crenças, dogmas e também tradições, se tornando algo completamente vazio por dentro. Mas só assim ele estaria apto para poder seguir o caminho que quisesse. E é através disso que Tsukumizu, o autor da obra, mostra como as garotas renegam completamente o pensamento de que a vida precisa possuir um sentido maior. Não existe algo que transcenda sua vontade, ou então que as faça continuar indo em frente. Para Shito e Yuri, a vida é algo que possui valor em si mesma. Mas o que é impressionante mesmo é como o autor é capaz de criar diálogos e conclusões como se realmente fossem pessoas de um futuro muito distante que possuem pouca informação. Parece real e também parece possível. E por serem pessoas sem um conhecimento comum, o resultado é meio que fora da caixa, com a visão que não teríamos por sermos limitados pelos padrões sociais. Mas o que eu queria fazer, na verdade, é tanto recomendar quanto mostrar o paralelo dessa história com o mangá de Made in Abyss, no qual eu já estou mais acostumado a falar. Então nesse vídeo extra, eu quero contar um pouco dessa história para vocês. Já adianto que vai realmente conter spoilers aqui, já que eu quero me aprofundar o máximo possível. Eu sou Chorou, e essa é a história de Shoujo Shumatsu Yoko. Para começar, eu quero trazer uma curiosidade para vocês. A Shito, ela usa um capacete que se assemelha ao utilizado pelo exército britânico na Primeira Guerra Mundial, conhecido como Brody. A Yuri, ela usa um que se assemelha ao capacete utilizado pelo exército alemão, o Stahlhelm. Só que na Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra e a Alemanha elas foram inimigas. Pode parecer meio aleatório, mas esse é o conceito que forma toda a base para a formação da narrativa. Um confronto militar em escala mundial. O anime se passa no ano de 3230, mas no começo, eles não dizem ou explicam o que aconteceu para que a humanidade caísse. É mais como um fato inegável mesmo, já que você não vê nenhuma alma viva nesse lugar. Também parece que as cidades são divididas em níveis ou andares.
Quanto mais baixo o andar, há menos recursos disponíveis. Só que quanto mais alto e novo for o andar, maior a probabilidade de encontrar lugares ainda em funcionamento. É como se a cidade inteira fosse um prédio, sendo cada andar um ponto diferente da cidade. Para subir ou descer um andar, é preciso usar enormes torres, mas também tem a opção de usar elevadores que possuem quase nenhuma segurança, ou então subir manualmente mesmo, por rampas ou escadas. Vemos que as meninas parecem ser familiares ou então conhecidas antes mesmo da história se iniciar, já que vira e mexe, elas citam um suposto avô, mas atualmente nós não temos nenhum sinal desse homem. E eu já adianto que mais à frente, realmente é mostrado que as duas saíram de uma base militar sãs e salvas, mas graças a esse avô delas, no qual parece ser uma espécie de fuga improvisada de algum confronto que estava para acontecer. E é por isso que Chito e Yuri estão armadas e vestidas como militares, fora que elas possuem uma Kittenkrad, que era um veículo ligeiro militar, de origem alemã, constituído por um híbrido entre uma moto e uma semi-lagarta. Se passa um tempo na história, e em uma de suas viagens, as duas conhecem um rapaz que quase acerta elas sem querer numa explosão, numa tentativa de derrubar um prédio para conectar dois lados de um desfiladeiro. Ele se apresenta como Kanazawa, e já parece ter mais conhecimento sobre o lugar, fora que também é um pouco mais preparado que as duas. Basicamente, ele é um cartógrafo que deseja mapear a cidade inteira. No início, nós vemos que as duas ficam bem com o pé atrás em querer falar com o rapaz. Mas isso passa bem rápido quando ele resolve ajudar as duas a encontrar um lugar onde possam abastecer a sua Kittenkrad, como também achar um caminho para se chegar na cidade do andar superior. Kanazawa não mostra segundas intenções, ele realmente só quer desenhar todos os seus mapas. É então que eles acham um elevador externo bem antigo que pode alcançar o andar de cima, mas no meio do caminho ele fica emperrado e inclina, fazendo com que todos os três percam o equilíbrio. Só que algo muito importante para o desenrolar da trama acontece nesse momento. A bolsa que Kanazawa guardava seus mapas acaba caindo do elevador enquanto os papéis são levados pelo vento. Estranhamente, Kanazawa quase se joga do elevador só para poder salvar sua bolsa, mas não consegue e é salvo pelas meninas. Mais à frente é mostrado pra gente que isso tudo deixou ele completamente deprimido, e naquele momento ele realmente perdeu toda a sua ambição. A única coisa que ainda fazia ele realmente continuar de pé e vivo. Você se lembra do conceito de niilismo lá do início? Nós todos iremos morrer de qualquer maneira, não há sentido em viver. Esse pensamento toma completamente a cabeça dele depois desses acontecimentos. Mas ainda há um momento onde Yuri tenta confortá-lo, dizendo que mesmo naquele mundo, ele não precisava de uma razão para viver. Só o fato dele estar vivo e poder presenciar as coisas já era mais do que o suficiente. Como um agradecimento por tudo que fizeram por ele, Kanazawa dá uma câmera fotográfica para elas, como um presente mesmo. Depois ele vai embora, com a desculpa que agora iria para o norte. Mas depois, mais tarde no anime, ficamos sabendo que ele realmente morreu, ou então cometeu suicídio depois disso. A história continua e as garotas resolvem testar a câmera fotográfica que receberam de Kanazawa, próxima de uma estátua de pedra bem peculiar. Eu lembro que quando eu vi isso aqui pela primeira vez, eu pensei que merda, cara. Mas relaxa, e também se lembrem bem disso aqui, porque é um dos detalhes mais importantes que temos. Mais à frente, a gente descobre que por todos os andares existem estátuas desse mesmo tipo, com essa mesma expressão, e também de vários tamanhos diferentes. E o que acontece aqui é que essa estátua era nada mais do que uma imagem onde as pessoas adoravam e devotavam sua fé, como uma espécie de divindade que levaria elas para o paraíso, como é descrito no próprio anime. Mas aqui acontece algo entre as linhas. Um forte pensamento toma conta de Yuri, que se questiona sobre a fé e a veracidade daquele deus. Naquele mundo, ele não seria só mais uma farsa? O que teria de mais desapontar uma estátua de pedra daquelas? Então Kishito responde: mais cedo você disse que o pós-morte é escuro. Talvez nossos ancestrais não quisessem pensar nisso, então fizeram essas estátuas de todas as luzes. Assim, eles poderiam se sentir acolhidos e mais calmos. O que eu quero mostrar aqui a vocês é esse debate entre uma que não sabe se acredita na divindade e a outra que teoriza sobre os que acreditavam no passado. Na segunda metade do episódio 5, começa a chover e as meninas decidem se abrigar em uns destroços. Nesse abrigo, a curiosa Yuri percebe que as gotas de água que caem geram um som periódico que deixa ela interessada.
Nos lugares onde as gotas caem, ela põe objetos ocos que geram sons e vai juntando vários deles, criando vários sons diferentes. As duas percebem na hora que aquilo dali era algo que elas nunca tinham escutado antes. Era música. Isso só mostra que por mais que soubessem da existência da música, elas não sabiam o que era no conceito. Então qualquer som para elas é uma música boa de ouvir. Como se as duas estivessem em uma verdadeira fase de descobrimento e que os conhecimentos anteriores não chegaram a elas. Mas a história continua e as duas têm um sério problema no motor da Kittencrad. Mas para sua sorte, elas conhecem Ishii, uma cientista que mora numa base aérea abandonada. Elas pedem ajuda à cientista para poder continuar em sua viagem, vendo se ela poderia ajudar na peça danificada. Ishii confirma, mas também pede ajuda a elas em outra coisa que ela queria muito: construir um avião e viajar para a próxima cidade. E isso é algo que deixa as meninas bem curiosas. Afinal, o que poderia existir fora daquela cidade, que era separada por andares? No período que elas ajudaram no projeto, Chito e Yuri puderam conhecer uma ração militar feita de batata, algo que até agora elas nunca tinham sequer imaginado comer, e também dormir num local que tivesse água quente e energia elétrica pela primeira vez. Mas no final de tudo, elas realmente conseguem ajudar a construir o avião. Só que, como já era de se esperar, ele não deu completamente certo na prática. O avião acaba sendo desfeito em pleno ar, mas Ishii já estava preparada e abriu seus paraquedas, ficando com aquele desgosto de ter falhado na sua ambição, mas ao mesmo tempo se sentindo livre do que antes ela sabia que queria terminar a todo custo. Assim como o Kanazawa de mais cedo, a gente fica sabendo mais tarde que algo também aconteceu com Ishii. Não dá para saber exatamente o que foi nos dois casos, mas é algo que fez com que ela encontrasse o fim de sua vida naquele mundo. Agora a gente avança um pouco mais na história. Vamos para o episódio 9. Aqui tem algo que realmente me chamou a atenção. Lá no início eu falei sobre existencialismo que a narrativa passa. Só que dos vários episódios que tratam um pouco sobre os sentimentos humanos, o que mais me chamou a atenção foi o episódio 9, que fala um pouco sobre o que é a vida. Ao ver uma máquina gigante andando, Yuri questiona se aquilo era um ser vivo. Chito responde prontamente que máquinas não são seres vivos, por não respirarem e nem terem consciência própria. Mesmo que estivessem andando por aí, provavelmente teriam sido configuradas para fazerem isso. Então Yuri pergunta: e se uma máquina andasse até a gente e dissesse olá? Chito responde que nenhuma máquina seria capaz de fazer isso. Só que minutos depois, aparece uma máquina pequena que cumprimenta elas e diz olá. É um momento cômico, mas interessante. Essa máquina que fala com elas foi programada para ter empatia e a capacidade de conversar. Ela certamente não respira, mas é capaz de manter um diálogo com as garotas. Além disso, a obrigação dela naquela instalação é cuidar de um peixe, um único peixe que sobreviveu à devastação do mundo. Em um dado momento, as meninas utilizam um dos aquários enormes da instalação para poder tomar banho, e desde já podemos perceber uma diferença de percepção entre elas. Enquanto a Yuri tira toda a roupa para poder entrar na água, a Chito permanece com as roupas de baixo. Mesmo afirmando anteriormente que máquinas não eram seres vivos, ela escolheu não ficar sem roupa. Então ela diz isso aqui para explicar o porquê disso. Bom, a outra pessoa aqui. Logo em seguida a isso, elas passam por uma situação meio tensa, onde aquela máquina gigante que estava andando mais cedo começa a agir estranho por conta de um bug, escolhendo desmontar toda a instalação daquele lugar. Só que isso iria comprometer a vida daquele peixe. Então, num ato bem louco, Yuri resolve escolher salvá-lo, mesmo que algum tempo atrás ela quisesse mesmo era botar o carinha na fogueira. Sem hesitar, Yuri destrói a máquina gigante com explosivos. Mas enquanto isso, a Chito se perguntava a todo momento: destruir aquela máquina significa matar? A máquina provavelmente sentia empatia, se comunicava, mas não era capaz de desobedecer suas ordens e nem conhecia a fala humana. O peixe foi salvo, respira e age por ações próprias, mas também não é capaz de se comunicar e nem sente empatia. Afinal, como decidir o que é ser vivo e o que não é? No anime, ela chega à conclusão que estar vivo significa ter um fim. Seja uma máquina, pessoas, animais, a cidade ou até mesmo a Terra. Se algo possui um fim, provavelmente ela vive. A vida é algo pelo qual você tem empatia. A vida evolui, destruindo o antigo para poder gerar o novo. Chegamos então na parte principal do vídeo. Depois de algum tempo pós saída do aquário,
as meninas encontram em algum andar superior da cidade uma criaturinha branca meio longa e também parecida com um gato. Ele se comunica com as meninas por meio de sinais de rádio e diz ser Nuko. Depois de Yuri perguntar se era um gato mesmo. Porque pra quem não sabe, gato em japonês é Niko. Então houve esse jogo de palavras que talvez acabou formando um nome próprio. Logo de cara, a gente descobre que por alguma razão, Nuko gosta de comer balas e ainda é capaz de mudar sua forma para poder ativar mecanismos. E eu não sei vocês, mas esse carinha se parece muito com aquelas estátuas das quais eu falei mais cedo, não? A surpresa veio no anime quando as meninas, junto de Nuko, resolvem seguir um sinal de rádio estranho que soava como uma canção. Como era possível uma estação de rádio estar funcionando depois do fim do mundo? Então, aqui nós chegamos no episódio 12, o último. Entrando em um submarino nuclear, tipo esse daqui, ó, elas acabam encontrando a fonte do sinal do rádio, mas além disso, elas se deparam com um supercomputador acoplado aos equipamentos do submarino, que graças a Nuko, revelam para elas imagens e vídeos do passado, desde o período antes da destruição, até o começo dos desentendimentos políticos e das guerras. Uma realidade bem evoluída, mas comumente igual à nossa, nós vimos um concerto de ópera, um enterro, uma família brincando com seu filho, um show de idols, discussão entre políticos, uma partida de futebol e até outra de beisebol. Enfim, várias coisas que são comuns na nossa realidade. Até que entre essas coisas é possível ver notícias onde o Japão estaria sendo governado por um ditador que declarou guerra contra os estados vizinhos, usando armas extremamente avançadas e até robôs nisso tudo. O que resultou, só nos primeiros dias, um número de 150 milhões de vítimas nos estados vizinhos. E esses números são mostrados no próprio anime, tá bom? Por fim, o ataque continua com bombas eletromagnéticas e a dizimação em massa por parte de sondas robóticas gigantes, fazendo o contraste do meio ambiente com cenários em completa ruína. Depois de terem presenciado essas memórias do passado e agora ficarem sabendo do que aconteceu, as meninas dão de cara com um outro Nuko, um bicho idêntico a ele, só que bem maior e longo. Quase rola uma treta aqui, mas as coisas se acalmam quando aquele ser revela que não ataca ou devora humanos. Além disso, ele não possui órgãos vocais, e por isso usam equipamentos elétricos para poder transmitir os seus pensamentos. E aí fica claro porque tinha uma estação de rádio naquele submarino funcionando simplesmente de boa. Mas continuando, aquele ser revela que ele e os outros que estavam escondidos naquele submarino se alimentavam termicamente de materiais estáveis e também de dispositivos que possuíam alta capacidade de fornecimento ou geração de energia. Mas quando esse processo de alimentação bizarro fosse completo, o período de atividade vital na Terra simplesmente iria chegar ao seu fim. Agora vocês se lembram quando eu falei do Kanazawa e da Ishii? Pois é, esse alien cabeça de cogumelo diz que eles examinaram a maioria dos locais, exceto os lugares mais superiores da cidade, e que para o conhecimento de todos ali, Shito e Yuri atualmente eram as duas únicas humanas vivas. Cara, pra mim isso aqui, tipo, quando eu assisti, eu me senti meio mal, velho. Eu não sei dizer porquê. Mas no final de tudo, aquele alien com a cabeça de cogumelo agradece por elas terem encontrado o Nuko e terem levado o pequeno até eles. Então depois dessa despedida, eles simplesmente planam e vão embora para algum lugar desconhecido, restando apenas aquelas duas amigas em um planeta devastado e completamente sem vida.
Cara, eu tô quebrado, velho. São 13h48 da manhã agora e... sei lá, velho, eu só quero descansar. Mas enfim, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficaram até aqui, por favor, velho, não esquece de deixar o like. Eu tô ficando louco depois de fazer esse roteiro e ter assistido esse anime 2 vezes, mas enfim. Obrigado se você ficou comigo até aqui. E me diz aí o que você acha ou achou desse anime, pra gente poder debater um pouquinho nos comentários. Aliás, ele lembra Made in Abyss pra vocês? Que pra mim lembra um pouquinho, sabe? Talvez seja por conta da ambientação que os dois se passam. Mas enfim, eu acho que é isso. Vejo vocês na próxima. Tchau.